Esse é mais um episódio do nosso podcast, o Informático UFPR. Eu sou a Karen. Se você ainda não me conhece, está chegando aqui agora, eu sou Relações Públicas, mestra e doutoranda em Comunicação e faço parte do C3SL. Hoje a gente vai falar sobre o programa de pós-graduação em Informática da nossa universidade. Para falar sobre esse tema, eu estou aqui acompanhada da minha parceira Juliana. Oi, eu sou estudante de Relações Públicas, sou da graduação e também faço parte do C3SL. E os nossos convidados hoje são Roberto Pereira, que é o coordenador da pós-informática da UFPR, e o professor Vinícius Garcia. Por favor, se apresentem para a nossa audiência e sejam muito bem-vindos. Muito obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui conversando sobre o nosso programa de pós-graduação em informática. Eu sou o professor Roberto Pereira, sou graduado na área de computação, com mestrado e doutorado, e desde 2017 eu estou na coordenação, vice-coordenação e agora na coordenação do PPG-Inf. Então, muito obrigado também, muito feliz de estar aqui, falar do nosso programa que nos dá tanto orgulho, né, Roberto? Eu sou o professor Vinícius, eu estou no departamento como estudante desde 2019, como professor desde 2023. E no programa de pós, assim que eu entrei no departamento, eu entrei também, então estou na mesma trajetória desde 2023 também. Muito bem. Mais uma vez, sejam bem-vindos, né? Eu gostaria de começar esse episódio falando sobre a origem do programa de pós-graduação. Ele começou lá em 1996, com mestrado, aí em 2009 veio o doutorado. Você, professor, poderia falar um pouquinho sobre essa trajetória, sobre a origem da pós e tudo que a gente construiu até aqui? Inclusive, né, como você destacou, nosso início aí em 96, né, no que vem nós completamos 30 anos Exatamente. de existência, né, então o nosso é um dos programas mais antigos do país na área de computação, né, e desde o início, quando o programa foi criado, ele já tinha os marcos, os princípios de uma identidade que ele tem hoje que nos orgulha muito, né, que é ser um programa que trabalha com a computação, em praticamente todos os aspectos, áreas e sub-áreas da computação, desde o que a gente fala da parte mais teórica até a mais aplicada, e ele tem essa preocupação assim com projetos que alinhem pesquisa de ponta em computação com contribuição ou resolução de problemas de impacto social. Então, ao longo desses 30 anos, já arredondando, né, no início nós tínhamos só mestrado, aí evoluindo para o doutorado, e hoje nós estamos entre os principais programas do país com visibilidade e impacto internacional. Né? Então, é uma carreira que ao longo desses 30 anos, uma história que ela foi se construindo nessa visão de ser inclusivo, de ser um programa que paute a diversidade, aliado a uma visão de software livre, de desenvolvimento social. Né? Então, é uma história que para nós é muito bonita e muito gratificante. Isso eu acho bem legal você falar sobre a questão do software livre. Nos últimos episódios, né, a gente já falou bastante sobre a história do C3SL, sobre a história do DINF, e o software livre, ele é uma marca registrada. A gente já teve a oportunidade de falar também sobre o curso de Ciência da Computação, que também traz essa marca. Como que o software livre ele está incluído, de que forma que ele aparece no curso de pós-graduação? Bom, acho que ele começa, né, como ele está na identidade do nosso próprio departamento, né, se você entra lá no nosso departamento, é software livre, toda a estrutura que nós temos lá. E isso já informa também os problemas que a gente investiga, o tipo de solução que nós propomos, né? Então, independente da área da computação, nós tendemos a já carregar uma preocupação de que as soluções que nós vamos desenvolver serão desenvolvidas com software livre. Isso. Que elas poderão ser transferidas para a sociedade, que elas não estarão aprisionadas a uma tecnologia proprietária. Então, também carrega essa questão, né, de uma questão de soberania, né, do desenvolvimento científico-tecnológico. Então, ele ocorre tanto de uma forma de estrutura, os recursos que nós temos hoje e que nós disponibilizamos hoje são recursos de software livre, quanto que a gente procura produzir
dentro das nossas pesquisas. Isso. Mas isso não quer dizer que você não, né, não pode ter uma solução que vai resultar num produto, que vai ser algo comercial. Está dizendo que a estrutura de base, né, a solução que a gente procura está alinhada com essa visão. Isso. É isso. Gostaria de complementar, professor? Não, acho que é justamente isso que o Roberto falou, né? São decisões que são tomadas na hora de desenvolver ou de projetar uma solução para um problema complexo, né? Então, é uma maneira eficiente de dar retorno, né? De verificar os problemas que existem, principalmente na sociedade civil, e de dar um retorno para eles que eles possam, de fato, aplicar aquilo imediatamente, sem estar atrelado a licenças, a pagamentos, a mensalidades. Então, é não só um aspecto tecnológico que a gente inclui ali dentro nas nossas soluções, mas também uma preocupação social com o que é produzido dentro de uma universidade pública e federal, como é a nossa. Eu acho que isso é super importante, né, Ju? Exato, e acessibilidade eu acho que é uma palavra de ouro nesse sentido, né? Porque qualquer pessoa pode ter acesso, né? Indiferente da renda que ela tenha, né? Porque se a gente fala desses softwares que, principalmente para pesquisa, eles são extremamente caros e normalmente eles são em dólar, né? Então, ter um núcleo, um projeto dentro da universidade que pense a universidade através dessa visão do software livre, eu acho que é fundamental para a pesquisa, né? Eu acho que eu sou da pós, né, em comunicação, e lá na pós a gente fala bastante sobre ciência aberta, que eu acho que são duas coisas que andam de mãos dadas, né, a ciência aberta e o software livre. Total, porque se você não tem uma infraestrutura que viabilize a ciência aberta, né, infraestrutura computacional, mas também de regras, não é, de mecanismos de incentivo, então o aberto é questionável e é limitado. Exatamente. Então você precisa ter a infraestrutura também tem que estar alinhada com os princípios de ciência aberta. Eu acho que isso vai muito de encontro também com a integração, a forte integração que o programa de pós tem com o departamento e com os seus cursos, né? Isso. Então, ali dentro, a gente provê, né, ele incentiva essa cultura do software livre. Então, desde a graduação, e muitos dos formandos da graduação acabam ingressando na pós-graduação ali mesmo, eles já têm esse conhecimento de base, o que facilita muito para a gente trabalhar depois nos aspectos de pesquisa dentro da pós-graduação. Eu posso fazer uma pergunta, Pode. já que a gente está nesse tema? Dentro da comunicação, a gente tem softwares específicos, é óbvio que também tem software livres que poderiam suprir, ali vamos falar da Adobe, né? Que fariam o que a Adobe faz, a gente tem software livre, mas o mercado, ele obriga que a gente tenha conhecimentos sobre Adobe. Na informática, né? Como é que é essa relação entre o software livre e o mercado? Trazendo para dentro do curso, sabe? Na formação dos profissionais. Existe sim alguma relação de algumas mecanismos, algumas ferramentas que existe preferência de mercado sobre elas, mas muito dos conhecimentos eles são mais de base. Então, independente da ferramenta que está sendo usada, aquele conhecimento pode ser desenvolvido de qualquer forma, né? Então, é mais ou menos nesse sentido que a gente tenta atenuar esse problema. Focar no conhecimento de base, que independente da casca que estiver por cima, a gente consegue trabalhar dos dois jeitos. E aí, claro que essa casca dentro do departamento, dentro da universidade em particular, nos contextos de computação, a gente dá preferência sempre que possível, absolutamente sempre que possível. É claro que em alguns momentos pode não ser cabível o software livre, mas aí são questões que são restritivas, né? Então, sempre que possível, a gente usa essa casca do software livre em cima desses conhecimentos de base. Em termos de formação, na linha do que o Vinícius está comentando, você trabalhar com software livre até te abre uma maior possibilidade. Então, de formação para os nossos alunos e alunas dos cursos de graduação e de pós-graduação, com software livre você tanto tem mais necessidade, né, de colocar a mão em mais coisas, porque não é, o software livre é desenvolvido por grupos, por comunidades, né? Isso. Então você tem mais condições de contribuir com aquelas soluções e você tem que entender como aquilo está funcionando. Então é uma oportunidade de aprendizado maior até para os alunos, Sim. de modo que se eles entendem efetivamente, né, o que está por baixo, como tu pode contribuir com as coisas, né, você
entende que o software em si que você está usando é uma ferramenta, Sim. né? E essas ferramentas vão evoluindo o tempo todo. Então, você dá uma formação capaz de que a pessoa ela consegue utilizar, ela consegue configurar, ela consegue criar ferramentas e ela consegue criar as novas ideias por trás de baixo, né? Então, ela tem condições de estar à frente até das demandas do mercado. Sim. E não só dela ter uma formação com o que o mercado espera agora. Uhum. Ela é capaz de mudar o mercado, né? Ela traz ideias novas para o mercado. Essa característica da programação ali, do curso de ciências da computação, assim, me cativa. Pode falar? Não, e ele só comentar que isso é especialmente desejável na pós, né? Onde a gente Isso. quer estar justamente na fronteira do conhecimento, mas não só do conhecimento científico enquanto pesquisa, enquanto novas ideias, mas também das aplicações tecnológicas, né? Então a gente quer criar conhecimento num sentido mais puro dele, mas também ferramentas inovadoras que conseguem botar em prática esse conhecimento. Então é especialmente benéfico no contexto de pós-graduação. Isso. Falando agora na pós, eu queria fazer uma pergunta sobre pesquisa especificamente. São quantas linhas de pesquisa e dentro dessa história do PPG, tem um perfil de pesquisador que está na pós-informática da UFPR? De linhas, hoje nós temos 3 linhas principais, né? Uma linha que a gente chama mais de algoritmos, então vai numa parte mais de base, que era o que nós estávamos falando antes, até uma parte mais teórica da computação. Tem uma outra linha que nós chamamos de sistemas, que é a linha que o professor Vinícius atua, né, que está na parte... Vai desde a parte de infra, de hardware, de arquitetura de computadores, de redes, né, que tem a ver com essa parte de resolução de problemas e de uso de tecnologia computacional. Tem uma outra parte que é mais aplicada da computação, né, na linha que a gente chama de tecnologia de informação, onde você tem o propósito mais de desenvolver e evoluir a computação para resolver problemas de caráter mais aplicado. Dentro dessas 3 linhas, nós temos mais de 14 grupos de pesquisa. Nossa, são bastante grupos. Nós temos os 45 docentes permanentes que orientam nesses grupos, e os grupos cobrem, né, desde uma computação bem teórica, que você vai olhar lá muito mais, né, tipo um matemático, que você às vezes nem precisaria ter um computador mesmo para trabalhar. Você vai ter, né, de linhas que lidam com umas questões mais de infraestrutura, que até tem mais algumas interfaces até com outras áreas como eletrônica, né, como... outras partes de robótica, de parte de hardware, né, de modo geral. E áreas que são bem aplicadas, né, não só em termos de como você desenvolve soluções computacionais, tipo de engenharia de software, né, soluções de inteligência artificial aplicada, mas também informática na educação, né, a área que eu atuo, que se chama interação humano-computador, que é a área preocupada com experiência do usuário, acessibilidade. Tipo, então o espectro é amplo. E aí isso liga com a sua outra pergunta, né, que é o perfil. Isso. Né, nós temos... Uma das características da identidade do nosso programa é ele ser bem abrangente em termos de grupos de pesquisa, né, e de temas que nós cobrimos. Então, hoje nós cobrimos praticamente todas as principais sub-áreas da computação, né, dessas mais teóricas, as mais aplicadas. E o perfil da pessoa, né, nós temos estudantes com essa formação bem de base de computação e nós temos estudantes com formação em outras áreas. Né? Então, nós tivemos no início desse ano 2 pedagogas graduadas em pedagogia, que defenderam o doutorado na informática, na computação. Legal. Né, pesquisando soluções de como que você ensina a computação na educação básica, agora que a computação entrou na Base Curricular Nacional Comum. Então, a formação de professores, a educação em computação também está dentro das linhas de pesquisa do programa. Né? Então, dentro dessa amplitude, né, como a gente tem um programa que a estrutura curricular dele permite praticamente uma formação, uma grade personalizada para a pessoa, né? Cada pessoa consegue ter a formação necessária para a pesquisa que ela vai conduzir. Indiferente se for uma computação mais de base ou mais aplicada, né? O que tem da identidade é que a tua contribuição principal é na computação,
né? Seja ela, né, na parte mais teórica, mais de desenvolvimento, de estruturação da área, ou até dos impactos do uso da computação na sociedade. Uhum. Aproveitando o gancho, então, não necessariamente, são professores, não necessariamente esses professores que você deu de exemplo, né? Eu preciso ter uma graduação específica na área de informática. Eu posso estudar comunicação, posso estudar medicina, direito, e ver na informática uma possibilidade de utilizando dessa tecnologia, né, de desenvolvimento dessa tecnologia, o conhecimento, eu não preciso daquele conhecimento da graduação dos cursos de ciências contábeis, ó. Ciências, outras. Você vai precisar de uma base de conhecimento, né? E aí, dependendo da tua formação prévia, é como você vai construir o teu núcleo de disciplinas. Então, você terá fazer um conjunto de disciplinas para te dar a formação que nós chamamos aí de core, né, de central da computação, né? Mas o foco da tua formação, da tua pesquisa, ele vai variar de acordo com, né, dentro desse amplo espectro da computação, com a área em que está a tua contribuição à sua pesquisa. Então, se você está fazendo uma pesquisa, por exemplo, na área de informática na educação, mesmo dentro dessa área, dependendo de qual é o teu objeto de pesquisa, às vezes você vai ter que ter uma base, né, de computação teórica e de uma inteligência artificial teórica muito robusta, né? Às vezes, se tua pesquisa está mais alinhada com, né, a desenvolvimento de diferentes aplicações para uso, tipo, de jogos eletrônicos, você vai precisar uma bagagem maior, né, num outro aspecto, mais o design e avaliação de soluções. Independente disso, uma formação core de computação você vai ter que ter, né? Mas aí isso é coberto pelas nossas disciplinas, né, que são oferecidas. A gente tem uma flexibilidade de currículo, de prazo para cumprir os créditos, né, de modo que seja adequado ao perfil de cada pessoa ingressante, né? Nossa, muito legal. Ela quer ir para informática, gente. Faz alguns episódios já, vocês que estão acompanhando a gente já perceberam que ela quer ir para informática. Assim, eu sou dos anos 90, então eu cresci com o computador crescendo, né? Então, meu primeiro computador foi ali em 98, eu tinha 8 anos de idade, né? Então, eu sempre desmontei os computadores, nossa. Mas assim, em defesa da minha parceira e amiga Juliana, eu estudo games, né? Eu estudo por uma perspectiva da comunicação, né? Eu estudo ativismo de mulheres gamers, mas eu também cresci na década de 90, assim, fui ter o meu primeiro computador, eu acho que eu tinha 11 anos de idade, assim, tipo, ratinha de computador. Então, é uma área que não vou fazer isso. Brilha, assim, para quem cresceu com isso, é uma área que motiva. E aí, quando a gente para pensar em fazer pesquisa nessa área, assim, ainda mais para quem tem esse perfil de estar na academia, né, estar na universidade, eu não vou, ao contrário da minha amiga, eu não vou fazer o meu doutorado ou mais um mestrado na área de informática, mais um pós-doutorado, quem sabe, né? Mas voltando ao assunto, falar de você agora. Sim. Você era estudante de graduação aqui na universidade e, bom, eu vou deixar você contar a sua história até chegar aqui na pós como professor. Perfeito. Eu fiz a minha graduação em Ciência da Computação em Santa Maria, no interior do Rio Grande do Sul. Depois fiz meu mestrado no mesmo lugar e, na época, a minha área de pesquisa estava em uma crescente no sul do Brasil, particularmente na Porto Alegre e aqui em Curitiba. E aí houve a oportunidade de vir para cá para estudar, para fazer o meu período de formação de doutorado, junto com um professor que estava despontando nessa área, naquela situação. Aí eu vim para cá em 2019, final de 2018, na verdade, início de 2019, e aí fiz toda a minha formação de doutorado já aqui dentro do programa na pós-graduação em informática. E logo ao final, na verdade, quase ao final do meu doutorado, saiu essa oportunidade de concurso e eu, sem pensar duas vezes, e sendo uma das maiores honras que eu poderia ter, né, Certíssimo. de ter como colegas aqueles que me ensinaram, foram os meus mestres em toda essa caminhada,
Eu optei por fazer esse concurso, felizmente eu consegui a vaga no início de 2023, na verdade. E aí, desde lá, então, no meu primeiro dia, na verdade, foi realmente no meu primeiro dia, logo depois que eu tomei posse do cargo, foi o dia que eu fiz o meu projeto para ingressar no PPG-INF. Então, o hiato entre eu iniciar a trabalhar e começar os meus esforços para ir no caminho do programa foi mais ou menos de 1h30, que foi o tempo de eu botar uma cadeira dentro da sala. E aí, no mesmo primeiro dia, já encaminhei minha inscrição e felizmente deu tudo certo. Uma semana depois, eu já tinha a felicidade de participar do programa, que eu recém tinha acabado de me formar. Então, foi excelente, assim, foi um momento bastante mágico, digamos assim, da trajetória para começar a trabalhar já nesse contexto. Eu gostaria de pontuar que é um sonho, tá? Eu também gostaria de terminar meu doutorado e começar a trabalhar como professora na Universidade Federal do Paraná. Fecha parênteses. E aí, como que foi fazer o seu doutorado aqui no PPG? Então, o programa para mim, eu vim por um motivo e encontrei vários para ficar, na verdade, né? Então, inicialmente eu conhecia muito nuclearmente ali o grupo de pesquisa do qual hoje eu faço parte e trabalho orientando alunos. E esse grupo sempre me chamou a atenção por vários projetos e por ter uma visibilidade nacional muito grande, né? Então, sempre estavam dentro dos simpósios nacionais, sempre estavam envolvidos com... Só para contextualizar a minha área de pesquisa, redes e computadores, então esse grupo sempre estava envolvido com o NIC-BR, que está relacionado à governança de redes no Brasil, estava envolvido com a RNP, que está mais relacionada à infra de redes de pesquisa no Brasil. Então sempre teve muita visibilidade, e isso sempre naturalmente me chamou a atenção, como um pesquisador que estava buscando oportunidades na área. Saber que existia um grupo de pesquisa que estava vinculado a um programa de pós onde eu poderia trabalhar junto era excelente, né? Então esse foi o motivo pelo qual eu vim. Agora, o motivo pelo qual eu de fato fiquei foi porque aqui eu encontrei um ambiente extremamente acolhedor, extremamente integrado, facilitando vários dos processos operacionais que precisavam ser feitos para se manter no programa de pós, viabilizando que a pesquisa fosse feita, e sempre com alta disposição de ajudar, então de resolver os problemas que apareciam para que de fato a gente ficasse focado na pesquisa, no trabalho que era desenvolvido e depois na divulgação desse trabalho. E, bom, naturalmente, né, desenvolvendo laços ali com laboratórios, com outros professores, a pesquisa começou a se tornar abrangente. Eu trabalhei com pelo menos uns 5, 6 professores, o Roberto mesmo me deu aula no meu período de pós-graduação. Então, foi nesse contexto que surgiu essa vontade e de fato, né, as ações para realmente ficar aqui e poder fazer parte disso com maior orgulho, claro. E como é que é o sentimento de estar do outro lado? É diferente, né? É diferente. Na verdade, enquanto aluno, uma das coisas que eu sempre prezei bastante é de estar envolvido no dia a dia da universidade das maneiras que me eram apresentadas, né, das oportunidades que me eram apresentadas. Então, se tinha alguma comissão que precisava de um representante discente, eu estava lá disponível para fazer parte. Se precisava de um representante no colegiado, na associação de pós. Então, eu tive essas oportunidades de entender a pós de um ponto de vista não só da pesquisa, mas também da gestão, mas num contexto universitário. Então, Sim. os problemas, os dilemas, as soluções que eram propostas estavam, né, nichadas nas nossas necessidades. E, particularmente, essa foi uma experiência que eu acho que engrandeceu muito assim, a minha compreensão de o que é ser um estudante e, posteriormente, o que é ser um professor dando aula para esses mesmos estudantes que têm esses mesmos dilemas, essas mesmas necessidades que eu tinha na época, né? Então, quando eu vim para o outro lado, vamos dizer assim, né, quando eu saí de discente para me tornar um docente, a primeira sensação foi de que eu não queria que os meus alunos passassem por algumas dificuldades que eu passei, que, pelo menos na minha concepção daquele momento, eram completamente evitáveis. Sim. E aí a gente encontra duas situações, né, dois caminhos. Aquelas dificuldades que de fato eram evitáveis e você tem como mover esforços para evitar elas, e aquelas que não eram evitáveis. E aí vem essa outra visão, né?
gestão enquanto num contexto de um docente, das amarras que existem, o que tu pode e o que tu não pode fazer. E aí tu tem uma compreensão mais completa do que acontecia antes e do que acontece efetivamente agora num contexto de departamento, de programa de pós, de burocracia. Sim. Então, eu acho que foi enriquecedor e mais que isso foi esclarecedor de maneira geral, né? E essa experiência é aquela que eu tento passar agora. Tipo, então, vamos conversar já. Eu entendo o que você está dizendo, nós vamos procurar todos os caminhos possíveis, vamos entender o que não é possível também, porque daí a gente tem a condição de tomar atitudes mais concretas, né? Mais eficientes, exato. E num caminho que, de fato, venha beneficiar todo mundo. Isso é ótimo, porque você tem uma visão dos dois lados, né, tão integrado que é única, né? Você passou, né, teve a tua formação como aluno, está como professor, como pesquisador, como orientador do programa, né, envolvido agora em várias comissões que você já participava antes como discente, então carrega esse conhecimento, né, dos diferentes lados. E no mesmo departamento, né? Exato. Porque se a gente vai para uma universidade diferente, as dores são diferentes, né? Então, quando você consegue viver todos esses lados, eu achei muito legal a sua história. Eu queria aproveitar, né? A gente entende que como discente, né? Como estudante, uma das dificuldades é em relação à permanência estudantil dentro dentro da universidade, né? E as bolsas na informática são muito generosas, né? São as melhores bolsas para estudantes da nossa universidade, né? É, da onde vem isso? Da onde vem, não no sentido financeiro, mas qual é a motivação? Eu acho que é uma questão de filosofia, né? Exato. Uma filosofia que a gente vê no departamento de informática, mas eu complemento essa pergunta, o quanto o PPG atua para manter os seus estudantes na pós. Bem, esse é um desafio grande, né, na pós-graduação, em geral, né? Não só no Brasil, mas aí no Brasil a gente tem as nossas dificuldades. E quando a gente vem para a computação, tem uma série de outras dificuldades de você manter as pessoas trabalhando, né? Então, na pós mesmo, a maioria das nossas bolsas são aquelas tabeladas, né, da CAPES, Da do CAPES. CNPq, que tem seu valor já definido. As que nós conseguimos trabalhar com um valor superior são as bolsas de projeto que nossos docentes conseguem captar. Então, nós temos, por exemplo, o C3SL, Isso. né, o LARCIS, vários grupos de pesquisa com pesquisadores que conseguem captar recursos via projetos de pesquisa e desenvolvimento, e dentro desses projetos conseguem oferecer bolsas em valor superior a essas tabeladas, né? Ainda assim tem as restrições, não é, pelas burocracias, pelos regimentos que fornecem teto a esses valores, né? Porque em alguns casos, né, a gente até precisaria ter autonomia para definir valores maiores para poder manter a pessoa, né? Às vezes você tem, né, pessoas que estão desde a graduação, mas no mestrado, no doutorado, no pós-doutorado, fazendo pesquisas de excelência. Isso. Né? Profissionais da área de computação hoje, né, são profissionais caríssimos, disputados pelas empresas, pelas instituições, né? Então, né, a gente consegue oferecer nos projetos uma bolsa um pouquinho maior e melhor do que a padrão, mas o que tem mais impacto, né, na permanência, complementando a isso, são esses projetos que eles têm uma importância para a sociedade. Porque aí não é, né, a pessoa consegue trabalhar em algo que ela acredita, que ela vê resultado, que ela vê impacto, não é que não é simplesmente eu fazer minha pesquisa por fazer, eu estou, né, gastando meu tempo, meu esforço em algo que realmente eu acredito no resultado que vai ser produzido, né? E aí, junto a isso, tem a questão de infraestrutura, né? Dentro das condições, a gente tenta ter, né, os laboratórios que eles sejam adequados para a pessoa trabalhar, né, um ambiente que, né, seja adequado tanto do ponto de vista físico quanto da relação entre as pessoas, para que as pessoas fiquem,
não é? É um esforço assim de múltiplas dimensões, né? Mas tem que ter a preocupação com isso, né? Uma vez que você se preocupa em ter um ambiente em que as pessoas queiram estar, queiram trabalhar no melhor das condições dela, pois nós estamos numa instituição pública, né? E um programa de pós-graduação, o propósito é a formação das pessoas, né? Isso. O que a gente produz de produto, de artigo, é consequência dessa experiência de uma boa formação. Exatamente. Né? Então, nisso, né, você já dá a base para então buscar os recursos que você precisa e melhorar, né? Não tem teto para melhoria das coisas, né? Mas a base, o terreno precisa estar preparado, né? Para cultivar essa cultura. Eu acho que isso que você está dizendo agora tem muito a ver com o que você falou, de ter uma universidade que me dá condições para eu fazer a minha pesquisa tranquilo, assim, e poder aproveitar tudo que a universidade tem para oferecer. A gente fez umas gravações esses dias lá no departamento, né? E a gente até brincou, né? A quantidade de expressões artísticas que tem, né? Exposições pelas salas, né? Desenhos para todo lado. Mais do que no nosso departamento de comunicação, que é o que se espera, né? Comunicadores, artistas, então. Isso reflete muito o espírito do ambiente. O espírito do DINF e do C3SL lá, a gente, vocês não sabem, né? Mas a gente chegou no C3SL faz pouco tempo, alguns meses atrás, e a gente já adora o C3SL. E o DINF por consequência. Porque tem esse sentimento, assim, de ser um lugar muito legal para se estar fazendo pesquisa, fazendo graduação, fazendo pós-graduação. Eu acho que particularmente os projetos que são captados ali pelo C3SL, eles têm uma característica muito interessante, né? Que são geralmente problemas grandes e problemas complexos que não basta uma linha de expertise para solucionar eles. Então a gente tem um grupo que é muito plural, né? Então o que acontece, na verdade, e esse grupo plural ele é tanto interno quanto externo ao próprio departamento. Então é plural nas nossas linhas de pesquisa enquanto computação, né? Todas as linhas se misturam para resolver um grande problema. E também externamente, a gente precisa de consultoria é um projeto com o MEC, precisa de um pedagogo, é um projeto com o SUS, precisa de uma orientação mais relacionada à saúde, então também é plural nesse sentido externo. Então o que acaba tornando ali é um grande caldeirão cultural, né? Ali está sempre fervilhando muitas ideias, e isso é benéfico não só no contexto desses projetos, mas no contexto da própria pesquisa, né? Então a gente consegue não ter aquela pesquisa extremamente concentrada, mas ela olha para os lados e ela encontra soluções que não eram as soluções mais evidentes para aquele problema, mas de repente eram as melhores soluções, só não estavam claras, né? Justamente por essas intersecções, com essas conversas, com essa interação entre diferentes áreas e diferentes pontos de conhecimento ali que vão convergindo para soluções inteligentes, né? Eu considero, nessa linha que o Vinícius está falando, o C3SL quase como um meta-laboratório. Porque se você olhar para cada pesquisador e pesquisadora que faz parte do C3SL, a pessoa também atua, né, participando ou coordenando um outro laboratório, né, um outro grupo de pesquisa dos mais de 14. Então, no C3SL acaba sendo um laboratório maior, que tem pessoas de todos os outros e diferentes áreas que trabalham junto para resolver, né, esses problemas maiores, mais desafiadores, mais complexos. E, ao mesmo tempo, cada laboratório tem sua atuação mais focada, mas também, né, em combinação entre si, com parcerias fora. Então, isso facilita muito a comunicação, a troca de ideia e também essa construção de uma identidade, né? Então, se nós olharmos lá para o PPG-INF, quando ele nasceu em 96, né, o que foi mudando no DINF, nos grupos de pesquisa, né, tudo isso foi uma construção coletiva. Isso. Né, eu sei pelas histórias, né, do conhecimento, ainda não fazia parte do DINF, do PPG-INF, mas lá nas primeiras coordenações, né, com o professor Alexandre Direne, com o professor Sunier, professor Elias, Ubona, né, vários professores que passaram pelas coordenações do PPG-INF, também atuavam, né, de uma forma muito ativa no departamento, foram criando as bases para essa cultura de você ter um programa que era mais aberto. Isso. Então, lá na década de 90,
né, nós tínhamos muito menos professores doutores no DINF. Isso. Né? Na medida que esse número foi aumentando, né, todo docente ou toda docente do DINF, né, quando ele ou ela entra no departamento, ela já pode entrar na pós-graduação, já é acolhida por um grupo de pesquisa, ou mais do que um, né, para trazer a sua contribuição. Né, em nível de pós-graduação também. E é incentivado que as pessoas colaborem, né? É incentivado que você atue mais do que um grupo de pesquisa. Isso. Porque isso, na nossa essência, na nossa identidade, é saudável. Eu queria fazer mais uma pergunta relacionada à pesquisa. São muitos anos já, né? Como você falou, quase 30 anos, né? De PPG. Formaram já centenas de mestres e talvez já algumas centenas de doutores. Já está indo para 150. Então, é muito. E são profissionais, né, pesquisadores fazendo pesquisa de ponta, pesquisa que tem impacto social. Como você vê essa produção de conhecimento científico através das pesquisas dos discentes de mestrado e de doutorado? Reflete também na pesquisa, na formação, essa pluralidade, né? E essa preocupação do que a gente tem falado aqui na identidade do programa. Então, nós temos, né, pesquisas e pessoas formadas em diversas áreas que atuam, né, como professoras e professores em outras universidades, agora orientando e criando outros grupos, pessoas que trabalham nas grandes empresas do país e do exterior, né, de Google, Facebook, né, Amazon. Nós temos pessoas no governo, né, na universidade, nas instituições públicas, no terceiro setor, e nós temos resultados de pesquisa que foram feitos ao longo desses anos, né? Algumas que perduram até hoje, né, com décadas de impacto, e uma atuação do programa pautando muito, por exemplo, ciência aberta, né, tecnologias livres, uma posição mais soberana das instituições públicas. Então, a contribuição do programa ela é multifacetada, né? É na formação, é na produção científica, é na produção tecnológica, nessa pluralidade de áreas. Não é? Então, a gente tem no programa, só nesses últimos 3 anos, os discentes e docentes do programa receberam mais de 50 prêmios nacionais e internacionais de melhores artigos, de melhores teses, né, de trabalhos mais citados, não é, de produtos desenvolvidos. Então, é uma pluralidade de contribuição que mostra que esse terreno preparado para a atuação ele produz frutos, né? Ele permite que as pessoas atuem nessa diversidade de áreas e com propósitos e produzam, né, no melhor das suas condições. E nesse contexto, um ponto que é interessante, talvez até venha dessa visão de discente que eu tive também, e agora como docente tentando persistir isso, né, é do esforço do nosso corpo docente em envolver efetivamente os alunos em todas as pesquisas possíveis, em todas as colaborações possíveis, em todas as oportunidades possíveis. Eu não lembro agora, talvez o Roberto possa me salvar no número, mas era em torno de 70% da produção tem discentes relacionados, né, naquele nosso último relatório, algo em torno disso, que é um número bem elevado. Exatamente. Né? E, além disso, é notável assim, um esforço em fazer o aluno ter experiências desde um contexto mais acadêmico, em projetos de pesquisa, até de um ponto mais operacional, em organizar um evento, organizar um workshop, em participar desse tipo de atividade relacionada a comissões especiais, aos próprios grupos da SBC, que é a nossa Sociedade Brasileira de Computação. Isso. Então, existe um esforço de integrar o aluno o máximo possível, não só na pesquisa mais tradicional, de sentar, fazer sua pesquisa e escrever um artigo, mas de viver efetivamente o que é uma vida acadêmica, né? Então, é um aspecto cultural muito legal ali no nosso programa. A cada 4 anos, né, a gente tem a avaliação da CAPES, o ciclo de avaliação. E aí é um momento que você também olha, né, para essa produção, para a premiação, para a formação, para os que são chamados casos de sucesso,
né? E são momentos muito importantes, onde, né, nos quais nós temos que refletir também sobre o que está sendo feito e ter uma fotografia, né? O que está sendo produzido nos últimos tempos. E aí, no último relatório quadrienal que nós fizemos de avaliação, né, eu pude mapear várias produções e vários feitos do programa ao longo desses quase 30 anos que eram muito gratificantes, ricos, Isso. né? Desde uma base de dados com imagens para auxiliar no diagnóstico de câncer de mama, por exemplo, tem milhares de citações em que ela é reusada para soluções ao redor do mundo, né? Até, por exemplo, o Linux educacional, que é uma distribuição do Linux que foi feita no lado do C3SL, que ela levou tecnologia para milhares de escolas em todo o país, Uhum. né? Então, são, né, tanto essas tecnologias de aplicação, quanto de viabilidade de infraestrutura tecnológica, de ampliar condições de acesso, né, que ela tem duração de anos e desdobramentos que eles não são triviais de serem identificados, né? O tanto de pessoas que são beneficiadas, né, ou tanto de novas contribuições que esse tipo de solução habilita, né, permite. Exatamente. E aí eu quero aproveitar que a gente está falando dos projetos, né? Eu queria conhecer um pouco mais dos projetos, se possível, de inteligência artificial, porque a gente foi lá passeando pelos corredores e a gente viu que vocês estão produzindo um monte de coisa, né? Esses dias atrás eu estava assistindo o CSI e tinha uma placa toda borrada lá, e aí eles usaram um software para deixar a placa nítida. E na mesma hora eu lembrei do C3, porque a gente estava conversando lá sobre a pós e apresentaram para gente um dos projetos que vocês estavam desenvolvendo, que era uma AI para identificação de placas, né? Então tem várias coisas sendo produzidas e é algo que está na moda, né? Agora tudo é AI, né? Então vamos surfar um pouquinho nessa onda? Vou começar, Vinícius? Posso começar sim. Então, é bem como tu comentou, hoje quase tudo tem alguma aplicação relacionada à IA para resolver esses problemas, né? E, particularmente, vou falar mais de uma maneira mais genérica dentro do programa, né? A gente tem muitos projetos relacionados, por exemplo, a processamento de imagens com IA. Então, esses já são bem maduros, esses projetos. Hoje em dia, eles estão num nível de aceitação e de uso, que é um nível internacional. Então, são bastante importantes. A gente tem alguns macro projetos que estão né, sendo ainda projetados, que é difícil, né? Projetado, mas escritos, pensados, né? Relacionados a centros de IA, relacionados a soluções de mapeamento. Então, esses projetos que ainda não saíram do papel, mas eles envolvem integralmente essa parte de inteligência artificial. A gente tem pesquisadores trabalhando com machine learning, que é digamos, uma seção da IA que também tem projetos bastante relevantes num cenário nacional e internacional. Então, está sempre aquecido. E, mais do que isso, esses pesquisadores e essas pesquisas, elas são requisitadas pelos demais pesquisadores no sentido de fazer integração, né? Então, de novo, por mais que exista uma linha e um caminho muito específico de o que fazer para produzir IA, né? Os resultados disso se aplicam em toda a computação e, mais que isso, em todos os problemas, né, possíveis que utilizam computação como solução. Então, eu acho que está indo nesse caminho, né? É claro que existem muitos desafios de trabalhar com IA. Não é algo trivial, pelo contrário, é algo bastante complicado quando a gente fala em grandes modelos, em modelos de linguagem, por exemplo, as LLMs, que é o nosso chat GPT da vida, esse tipo de modelo, são modelos que para treinar precisa de uma infraestrutura gigantesca, uma infraestrutura que definitivamente não existe no Brasil, isso não é nem a nível institucional da UFPR, não existe no Brasil, são infraestruturas realmente muito grandes, muito caras, muito complexas de manter ativas e manter operacionais, não só em termos de o que precisa para construir essas infraestruturas, mas também de capacidade energética mesmo, né? Sim. Mas dentro das nossas possibilidades, a gente está com linhas de pesquisa, com pesquisadores, com projetos super aquecidos e cada vez mais a demanda aumenta, né? Então, cada vez mais a gente vai ter que pensar em como se integrar mais nesse contexto de IA
para, de fato, conseguir resolver esses problemas da melhor forma possível. Isso também se reflete nessa diversidade de áreas que nós temos, né? Então, nós temos grupos de pesquisa que trabalham com essas novas aplicações de IA, Sim. né? Melhorar a nossa capacidade de resolver um problema, de identificar. Então, nós temos lá o laboratório que trabalha na parte de segurança, na parte de processamento, reconhecimento de imagens, né? E reconhecimento de padrões. Mas nós também temos outras linhas que estão preocupadas em como que você consegue ter melhores soluções de IA, do ponto de vista que a gente fala da explicabilidade das soluções de IA, dos impactos éticos da inteligência artificial, né, dos vieses, né, nós nos deparamos aí o tempo todo com, né, problemas, né, gerados, né, por soluções de inteligência artificial e também seus possíveis impactos, né? Nós também temos pessoas que elas estão investigando ou estão mais preocupadas, né, com que é a parte mais teórica, né, de base da IA, numa inteligência artificial, né, mais, não dá para dizer pura, né, mas de base, não é, para além das aplicações. Então essa diversidade de enfoques é o que possibilita você pensar nesses projetos temáticos mais ricos, não é? Então tem alguns, como o Vinícius está falando aí, que estão sendo gestados lá por grupos de pesquisadores, que a gente está explicitamente preocupado com uma questão de soberania, Sim. né? Hoje que o hype da inteligência artificial de hoje, que a gente mais ouve falar, ele está muito dependente aí de você ter dados, poder de processamento, em coisas que ocorrem, né, com tecnologias, em servidores, com dados, em condições que muitas vezes Dados sensíveis, né? E que nós às vezes não temos nem essa tecnologia conosco, né? Às vezes você está processando isso lá fora, a informação está na nuvem, né? Isso requer, né, uma infraestrutura computacional que muitas vezes a gente não tem, né? Então essa visão, né, estratégica, quando você tem que considerar, né, o nosso desenvolvimento, nossa infra de base tecnológica, os dados, a capacidade de algoritmo de desenvolver aplicações, mas, né, com nossa autonomia ou soberania sobre isso, é um dos pontos chaves. Muito legal. A gente vai agora se encaminhar para o encerramento do nosso episódio. Eu gostaria que vocês compartilhassem uma mensagem com a nossa audiência. Eu tenho certeza que tem muitos futuros estudantes de mestrado e de doutorado, e talvez futuros professores no programa de pós-graduação em informática. E aí eu queria que vocês mandassem uma mensagem para essa galera que está ouvindo a gente. Podem falar por que é tão legal estar aqui no PPG-Inf. Justiça. Olha, eu super recomendo que você veja nossos editais. Nossos editais de seleção no mestrado e no doutorado são abertos em fluxo contínuo. Para fazer pós-doutorado, né, a qualquer momento também você pode vir fazer seu pós-doutorado com os grupos do nosso programa. Nós temos, né, dezenas de vagas abertas, né, em quase praticamente todas as sub-áreas da computação. Então você vai conseguir fazer suas pesquisas, né, tanto de uma computação mais teórica quanto mais aplicada, para resolver problemas de impacto social, e você vai trabalhar com um grupo de pessoas, né, que acredita nisso, né, que acredita nessa produção do conhecimento, numa educação pública de qualidade e de que a gente consegue aliar, né, o ensino, a pesquisa e a contribuição social no trabalho que a gente faz. Então dá uma olhadinha no nosso website, dá uma olhadinha nos nossos editais, entra em contato conosco e vem fazer parte do PPG-Inf. É isso aí. Só para complementar, agora eu vou trazer só a minha visão discente, vou esquecer toda a visão docente aqui. Eu acho que talvez o ponto principal, o principal lance que me motivou e me impulsionou a ficar aqui foi justamente isso que o Roberto falou agora. É muito bom trabalhar com pessoas que acreditam no que estão fazendo. E aqui o que se encontra é, de fato, um grupo que converge e acredita no que está fazendo. Então, todas as vitórias são comemoradas por todos, todas as dificuldades são enfrentadas por todos, e aqui a gente está pronto para entender os problemas e ajudar você que está buscando aí uma pós-graduação a, de fato, evoluir como pesquisador e, claro, como um ser humano atuante ali na parte pública, num contexto de uma universidade pública, no ensino público, e, né, ter novas experiências. Então,
fica super recomendado para PPG Info. Eu e o Roberto somos suspeitos para falar, mas acreditem em nós e venham viver isso com a gente. No momento, meu sentimento é não me empurra, que eu já tô. Todos nós aqui somos suspeitos para falar do PPG. Então é isso. Quero agradecer muito a sua presença, professor Vinícius, a sua presença, professor Roberto, que inclusive ajudou a trazer o professor Vinícius para esse episódio, e a minha parceira Juliana por mais um episódio. Muito obrigado pelo convite aí, por toda a conversa. Foi um prazer. Foi um enorme prazer estar aqui. Obrigado. Isso aí, para você. Então, esse foi o nosso episódio sobre o programa de pós-graduação em informática da UFPR. Se você ainda não viu os outros episódios, volta lá e vê. E se você ainda não está seguindo a gente nas redes sociais, é só procurar por C3SL UFPR no Instagram e por DINF UFPR no Instagram também. É isso. Muito obrigada pela presença de todos vocês que acompanham o episódio e até o próximo.